Olá a todos, o meu nome é Ana Raquel Tavares, eu sou farmacêutica, sou especialista na medicina natural e decidi fazer este vídeo para vos ajudar a como melhorar o vosso sistema imunitário. Vou falar de plantas que podem tomar, de substâncias da terapia ortomolecular que podem tomar, também um bocadinho da homeopatia e até falar sobre a alimentação nesta situação. Também as emoções é algo que é muito importante quando trabalhamos com o sistema imunitário. Espero que gostem. Muito obrigada. Como melhorar o seu sistema imunitário? Vamos deixar aqui algumas indicações de como é que podemos, com alguns suplementos naturais, à base de plantas, com a terapia ortomolecular, à base de vitaminas e minerais, com a homeopatia, como é que podemos melhorar o nosso sistema imunitário, ou seja, melhorar as nossas defesas. Nesta altura em que andam todos preocupados com este vírus que tem assustado muitas pessoas, uma das formas que nós temos é cuidar de nós, cuidar do nosso sistema imunitário, e a primeira indicação que eu deixo é: olhem e cuidem o vosso sistema nervoso. As emoções, as preocupações, tais como o medo, a insegurança, alteram o nosso sistema imunitário. Como? Vão alterar a libertação de cortisol, a ansiedade é outra das emoções que pode provocar isto, e quando nós alteramos a nossa concentração de cortisol orgânico, este libertado pela nossa glândula suprarrenal, nós vamos ter alterações depois nas células do nosso sistema imunitário. Isto é uma das formas. O sistema nervoso é realmente aquele primeiro grande, vamos dizer assim, sistema para o qual nós devemos olhar e perceber que o ser humano tem capacidade, o seu corpo está preparado para, entre aspas, porque eu não gosto muito da palavra, lutar contra determinadas agressões, como nomeadamente vírus, bactérias, levaduras e outras agressões às quais nós estamos permanentemente colocadas. Então, a primeira frequência que nós temos que alterar a nível das nossas células é alterar o medo e perceber que devemos ter confiança. A confiança é o antónimo do medo, ou seja, é o contrário do medo. E através da confiança percebermos que estamos feitos, temos sistemas que nos permitem debelar determinadas situações que nos são propostas, vamos dizer assim, pela natureza e pelas condições de vida que hoje temos no século XXI. Portanto, evitar o stress, não entrar em pânico e não ter medo, para mim, é a base de capacitação ao nosso sistema imunitário para ele atuar por si só neste tipo de situações. Eu gosto muito sempre de falar na glândula adrenal ou na suprarrenal, porque ela é, na medicina chinesa, acoplada com o órgão rim, são os órgãos da nossa vitalidade. A glândula suprarrenal liberta hormonas que nos defendem, vamos dizer assim, que nos equilibram o nosso sistema, mas elas são muito afetadas pela vida moderna, pela vida em que há muita pressão, a pessoa não dorme bem, choques emocionais, stress, muitas situações também do estilo de vida, como fumar, muitas vezes o exercício excessivo ou nenhum exercício, falta de relaxamento, de alturas do dia em que nós podemos relaxar e permitir que o nosso corpo restabeleça o equilíbrio, tudo isto afeta a nossa suprarrenal. Portanto, vocês têm aí no slide alguns exemplos destas agressões à suprarrenal, e é importante que tentem nesta altura, mais do que nunca, equilibrar e baixar os níveis de stress. Ora então, como referi no início, coloco aqui um slide sobre o cortisol, e quando há níveis excessivos de cortisol, vocês podem ver ali com uma setinha vermelha, há inibição do sistema imunitário. Isto é a mesma situação de quando as pessoas tomam corticoides, que são medicamentos
anti-inflamatórios, eles vão inibir o sistema imunitário. A serotonina também é diminuída e também muitas vezes a sensibilidade à dor. Portanto, isto é uma das causas, o excesso de cortisol, que nos pode levar então a baixar as nossas defesas orgânicas. O Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo que escreveu um dos livros, um best-seller que se chama A Biologia da Crença, ele próprio diz que a conclusão é clara: o medo do coronavírus é mais mortal do que o próprio vírus. E isto precisamente porque o medo inibe a produção de determinado tipo de hormonas e que nos baixa então as nossas defesas. Portanto, muito importante nós percebermos este tipo de mecanismos. Temos também, em contrapartida, comportamentos que devemos ter, ou seja, comportamentos agradáveis que nos dão prazer. Eu coloco aí no slide, por exemplo, o exercício físico, moderado, ter comportamentos positivos, portanto, fazermos atividades que nos dão prazer. E coloquei também ali uma imagem que eu gosto muito, portanto, de uns cães ainda pequeninos, para que vocês percebam que nesta altura devemos ainda assim preservar os afetos e ter muito cuidado com o distanciamento excessivo às coisas que realmente, às pessoas, aos animais que nós gostamos. Portanto, moderação é sempre a palavra de ordem. Como forma de diminuir o stress, deixo-vos um slide com algumas frases de Louise Hay. Louise Hay foi uma mulher que realmente nos deixou um legado muito interessante a nível de saúde, bem-estar, transmutação das nossas emoções. E logo a primeira frase diz: somos todos 100% responsáveis pelas nossas experiências, e eu concordo com isto. Nesta breve, vamos dizer assim, aula ou apresentação sobre como melhorar o sistema imunitário, é óbvio que eu não vou falar aqui ao pormenor de tudo isto. É apenas algo que eu vos deixo. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. O ponto do poder está sempre no presente, portanto não nos esqueçamos. Há uma frase que anda a passar muito nas redes sociais, que é: vamos todos ficar bem. Eu preferia estamos todos bem, porque nós temos que viver o presente, sentir o presente para criar o futuro. Então, se vamos ficar bem, estamos a projetar num futuro que é algo que nem sequer ainda existe. Portanto, o que nós devemos dizer é: nós estamos bem, portanto, o presente. Todos sofrem de culpa e ódio voltados muitas vezes contra si próprios. As pessoas têm muita tendência à autocrítica. Não sou bastante bom, devemos evitar isto. São pensamentos, e os pensamentos nós conseguimos modificá-los. Muitas vezes as críticas, as culpas que colocamos em cima de nós próprios baixam o nosso sistema imunitário. É importante libertar ressentimentos, porque isto pode levar a ter doenças mais graves, como o cancro, por exemplo. Quando realmente nos amamos, tudo na vida funciona. Devemos nos libertar do passado, perdoar todos isto, sobretudo perdoar-nos a nós próprios, porque é que eu me deixei colocar nesta situação, e isso é sempre a nossa grande dor. Estar dispostos a recomeçar, a aprender, a nos auto-aprovarmos, a perceber que temos que nos aceitar e então sim melhorar, mas aceitando-nos e dizendo que fazemos realmente tudo aquilo que podemos. E cada uma das situações que nós chamamos de doenças são criadas por nós, portanto que ninguém se iluda que são situações, vamos dizer assim, que somos umas vítimas. Não, é importante percebermos, e eu neste pequeno vídeo não tenho tempo para explicar isto tudo, mas fiquem com estes alertas. Portanto, vamos semear aqui algo novo, algo diferente, algo de bom. Então, algumas sugestões de plantas que podemos tomar para aumentar o nosso, ou melhorar o nosso sistema imunitário. Eu gostaria de falar aqui na equinácea. A equinácea tem várias espécies, pode ser a purpúrea, a pálida, a angustifólia. O que modifica nisto é depois a composição química, portanto, acabam por ter os mesmos princípios ativos, mas em concentrações diferentes. E só chamar a atenção que pessoas que sofram de patologias com autoimunidade não devem tomar equinácea assim em planta, devem utilizá-la. Eu coloco-a mais à frente na homeopatia, porque homeopatizada já podem tomar.
Para melhorar o sistema imunitário, a equinácea, o que é que ela faz? Ela tem propriedades de aumentar a capacidade fagocitária dos granulócitos e dos monócitos, portanto, aumenta-nos aqui as citocinas, aumenta-nos os linfócitos e isto vai promover o quê? Maior capacidade orgânica para debelar, vamos dizer assim, corpos estranhos que possam entrar no nosso corpo. Também diminui a síntese de prostaglandinas e leucotrienos, portanto ela vai ajudar a baixar um bocadinho a inflamação. Agora, obstante não tomar ibuprofeno, não tomar paracetamol para a febre, podemos tomar equinácea, que ela vai ajudar também aí nesse processo. Outra planta também que eu deixo aqui é a Rhodiola rósea. É uma planta adaptogénica, portanto o que é que isto significa? Permite-nos adaptarmos-nos a novas situações, sendo também que ela tem propriedades para nos melhorar o nosso sistema imunitário. Ela também é antioxidante, portanto é uma planta um bocadinho também estimulante. Ela ajuda-nos realmente até a nível do sistema nervoso, no stress, na ansiedade, portanto a baixar um bocadinho os níveis de cortisol e a melhorar toda essa inflamação. Depois não podia deixar de colocar aqui os beta-glucanos. São extremamente interessantes como antimicrobianos e imunomoduladores, portanto eles modelam o nosso sistema imunitário, é como se fosse uma molécula inteligente, não aumenta nem diminui, ela vai modular, ou seja, o que for preciso ela vai fazer. Temos também o maitake. O maitake e o shiitake são dois dos cogumelos que eu coloco aqui e ambos vão ajudar a aumentar a capacidade das células que nós temos no nosso sistema imunitário, que se chamam de natural killers, portanto elas matam determinadas células que não são boas para o nosso organismo. Também têm aqui a capacidade de aumentar os linfócitos T, então para combater corpos estranhos que possam entrar no nosso corpo, quer um quer outro têm esta propriedade de aumentar os linfócitos, portanto os linfócitos T, e o shiitake até aumenta também a atividade dos macrófagos. Portanto, vocês encontram isto em dietéticas, as dietéticas continuam abertas, portanto vocês podem comprar equinácea, podem comprar shiitake, podem comprar a rhodiola e tomar. Portanto, ainda temos acesso a tudo isto, portanto podemos nos ajudar a nós próprios tomando este tipo de plantas. Na terapia ortomolecular, o que é isto? É nutrir o corpo para combater carências que possamos ter de vitaminas, minerais e ômegas. Nesta situação que estamos a viver, e não só, também para sempre que quisermos melhorar o nosso sistema imunitário, eu deixo aqui a importância da vitamina D. Hoje em dia fala-se tanto da vitamina D. A vitamina D, os estudos demonstram, é importante na regulação da resposta imunitária, portanto, muito interessante. Nós podemos sintetizar vitamina D, claro que temos que estar expostos ao sol, sem nenhum filtro, portanto não pode ser atrás de uma janela, nem colocar protetor solar para sintetizarmos a vitamina D. Há também alimentos que são ricos em vitamina D, por exemplo, o óleo de fígado de bacalhau, e isto pode ser um suplemento até que podemos comprar. O peixe é rico em vitamina D, sobretudo o peixe que é de mar, não aquele da aquicultura. A gema do ovo também, a manteiga são alimentos ricos em vitamina D. Neste caso eu estou a aconselhar, estou a tomar e estou também a aconselhar aos meus pacientes que tomem vitamina D 4 ou 5 mil unidades internacionais por dia, portanto uma cápsulazinha por dia com esta quantidade de vitamina D. A geleia real, para mim, dos melhores alimentos para a suprarrenal. Vamos nutrir a nossa energia vital. A geleia real ajuda a que nós reforcemos a glândula que liberta o cortisol, ou seja, vamos estar a fazer aqui uma modulação indireta ao sistema imunitário. A geleia real rica em sais minerais, em proteína, em vitamina, em substâncias antioxidantes, portanto é para mim dos melhores alimentos. No mínimo 2 gramas por dia e devemos tomar a geleia real ou ao lanche ou à noite, porque são as horas em que o nosso corpo melhor vai utilizar
esta substância, porque a hora na medicina chinesa do rim inicia-se às 5 da tarde. Portanto, se vamos nutrir a suprarrenal, devemos tomar a geleia real a esta hora. Probióticos também extremamente importantes. Vocês têm um slide em que vos coloca o sistema digestivo e as diferentes estirpes de bactérias consoante a zona do trato digestivo. Neste caso, nós devemos tomar as estirpes mais indicadas para o intestino, porque é no intestino onde se encontra uma grande parte do nosso sistema imunitário. Portanto, escolham um probiótico que seja entericamente revestido, ou seja, eles têm uma proteção para não serem destruídos pelo ácido estomacal e abrem apenas com o pH do intestino. Portanto, quando comprarem o probiótico, têm aqui as estirpes e devem comprá-los peçam mesmo que sejam enterorrevestidos, é assim que se chama, e tomem 1 a 2 cápsulas por dia. Eu coloco aqui um slide onde explico um bocadinho a ação de determinadas plantas e probióticos que vocês têm aí, por exemplo, os lactobacilos, os bifidobacterium, vão ajudar à parede do intestino. Nós vemos aqui o FOS ou frutooligosacárido é um prebiótico, é um alimento para o intestino, para o probiótico, portanto vamos fortalecer os probióticos com os frutooligosacáridos. E depois a vitamina A, a vitamina B2, a nicotinamida, a biotina, são tudo vitaminas do complexo B que nos vão ajudar a regenerar a mucosa. Por sua vez, a curcuma e o chá verde vão ajudar a baixar inflamação orgânica, portanto são também substâncias que nós podemos ir tomando. A curcuma até pode ser adicionada na alimentação, o chá verde pode ser feito sob a forma de chá, não quer dizer que seja em extrato, e vai nos ajudando a baixar a inflamação orgânica. Portanto, aqui muitas sugestões para que vocês possam tratar e curar com os suplementos naturais. Deixo aqui também, por exemplo, o alho, a acerola, o pau d'arco, vitamina C, o selênio, a vitamina A, a vitamina C e vitamina E, o propólis, são tudo substâncias que vocês podem tomar. Portanto, aconselhem-se com as vossas dietéticas. É impossível para mim aqui num vídeo curto de ajuda ao sistema imunitário estar a dar pormenores de quantidades de cada uma das possibilidades que nós temos hoje em dia para nos tratarmos, mas deixo-vos aqui os nomes. A vitamina C, conhecida pelos seus efeitos anti-inflamatório, antioxidante, como cofator da formação de colagênio e muito, muito importante aqui no sistema imunitário. Portanto, a vitamina C eu aconselho a que vocês façam a éster, portanto a não ácida, sob a forma de ascorbato. Quantas gramas por dia? 2 a 3 por dia. E é algo simples e fácil de adquirir também e que vocês podem tomar, que para mim é das melhores vitaminas, e não se preocupem porque ela não acumula no organismo. O excesso que o nosso organismo não utilizar, ela vai ser eliminada. E depois ainda também um aminoácido que é muito importante, que é a L-glutamina. A L-glutamina ajuda a fechar as junções das nossas células no nosso intestino para que não entrem macromoléculas anormais para a corrente sanguínea e haja aqui ativações exacerbadas do sistema imunitário, ou seja, que nos descontrole o nosso sistema imunitário. Portanto, é aqui um grande protetor também para as células do intestino, regenera os enterócitos, células do intestino, e é então aqui também muito importante no sistema imunitário, porque volto a referir, é no intestino que temos uma parte muito importante do nosso sistema imunitário, vamos dizer assim. A nível da homeopatia, vocês têm aqui então a equinácea homeopatizada, que lá está, já não ativa positivamente o sistema imunitário, mas modula o sistema imunitário. Então, pessoas que se queiram trabalhar para se protegerem, trabalhar o seu sistema imunitário, mas que tenham doenças autoimunes, devem evitar a equinácea. O resto todo podem fazer, mas a equinácea e a fitoterapia devem evitar. Portanto, peçam para ser homeopatizada. As farmácias estão a trabalhar, portanto, homeopatizar a equinácea, que é moduladora, é antibacteriana, antiviral e auxilia o nosso organismo a regenerar-se. Depois também ainda a nível da homeopatia, a aveia sativa é muito interessante porque ela é reconstituinte, portanto ela vai nos dar força vital, força orgânica, ajuda também no sistema nervoso, que nós vimos que é tão importante para modular aqui os níveis de cortisol e baixar a inflamação, ótima para resfriados, para insónias,
Portanto, para quando a pessoa se sente em estados exaustivos. Ainda na homeopatia, vocês podem pedir à farmácia o arsénico álbum 200 CH, portanto na diluição 200, centesimal, e deve ser tomado em 3 gotas, 2 vezes por dia, 2 dias por semana. Portanto, é assim que se toma este composto para nos ajudar nesta situação atual e melhorar o sistema imunitário. Não poderia terminar o vídeo sem vos falar um bocadinho da alimentação, portanto, importantíssimo beber água, até utilizar determinadas plantas para nos desintoxicarmos, aproveitarmos esta altura que estamos a entrar na primavera para nos desintoxicarmos, como por exemplo com o dente de leão, com o cardo mariano, eliminar os açúcares, as farinhas refinadas, os alimentos processados o mais que nós conseguirmos e substituí-los por alimentos vivos, ou seja, substituir os alimentos refinados por alimentos vivos, que são verduras, são frutas, alimentos que não foram processados. Eu até às vezes brinco com os meus pacientes e com os meus alunos e digo que são alimentos que nós identificamos, ou seja, é as nabiças, é as couves, é as batatas, é a batata doce, é a maçã, é a pera. Portanto, nós olhamos para o alimento e sabemos o que é aquilo. Portanto, não são papas, não é misturas, não é nada processado que venha em pacotes. E claro, incluir aqui alimentos que apoiem o sistema digestivo, até muito importante também para fazermos a eliminação das toxinas, por exemplo, as alcachofras, os aipos, a batata doce. Portanto, são alimentos que ajudam o nosso sistema digestivo, a abóbora, a usar mais as sopas, fazer saladas e, se possível, evitar aqui os lácteos ou sobretudo o leite e também cuidado com os excessos da proteína animal para que tenham bons fígados. Então, utilizar o nosso querido azeite de oliva, frutas frescas, por exemplo, beber água com um bocadinho de limão. Quando chegarmos à altura e já não falta muito dos frutos vermelhos, utilizar os frutos vermelhos, até utilizarmos ainda podemos nesta altura maçã cozida, pera cozida, um bocadinho de canela, que tudo isto ajuda muito o nosso sistema digestivo. Lembrem-se, o sistema imunitário, uma grande parte dele está colocado no nosso sistema digestivo, portanto no nosso intestino, portanto tratem-se com carinho, relaxem, baixem o stress, acalmem-se e espero que estes meus conselhos realmente vos ajudem para que possam melhorar a vossa saúde e, sobretudo, por favor, não ter medo, ou seja, vamos trocar para o positivo, que é temos que ter confiança. Espero que tenham gostado e até breve.